Olha só, hoje nós vamos falar sobre obesidade e doenças do coração. Nós vamos tentar entender a relação entre elas, que doenças, o que é a obesidade, como que a gente pode prevenir. A gente tem falado muito de pandemia, nós vamos descobrir também que a obesidade é uma grande pandemia que pouca gente fala sobre isso, viu? E quem vai nos ajudar no tema e no bate-papo é a cardiologista, a doutora Alessandra Gazzola. Doutora Alessandra, obrigado por aceitar o nosso convite, reservar um espacinho na agenda para esse bate-papo, uma alegria recebê-la. Zeca, eu que agradeço mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui com vocês, né, para trazer essas informações que é de fundamental importância a toda a população, né? Com certeza, principalmente nesse momento de reclusão maior, o que a gente tem percebido é que muita gente tem deixado a saúde um pouquinho de lado. Seja por medo, né, de ir até o hospital, de procurar auxílio, de procurar um socorro, né, numa emergência, seja pelo fato de estar mais em casa, sempre passa na frente da geladeira, às vezes está exagerando um pouquinho na quantidade também, né, também por conta da ansiedade do momento. Doutora Alessandra, com a sua experiência, você observa que realmente é um momento que as pessoas estão deixando um pouquinho de lado os cuidados com a saúde? Não só observo, como também atendo isso todos os dias no consultório. Infelizmente, o índice de infarto hoje em casa aumentou cerca de 33%. Caramba. E é uma pena, porque quando o paciente não recorre a um atendimento, né, ele fica com uma sequela maior. E isso traz um prejuízo maior não só para o paciente, mas para todos os familiares, né, e levando até mesmo à morte. Então, as pessoas têm medo de procurar um atendimento pelo risco de contração do vírus, né, do coronavírus. Mas, no entanto, ter uma fatalidade de um infarto, um AVC, uma trombose é um risco muito maior, né, do que adquirir o próprio vírus. Então, o importante é não deixar de controlar suas doenças e, na dúvida, tem que procurar o atendimento médico sim, tá? Com certeza. A gente vai falar bastante sobre o tema, mas antes da gente continuar o bate-papo, eu quero convidar você que nos assiste a participar dessa conversa. Mandando pra gente a sua pergunta, o seu relato, o seu comentário, tá bom? Fique à vontade, participe, manda aqui pra gente, de repente, como tem sido a sua rotina, ou se de repente você teve alguma experiência com isso e não procurou o atendimento médico, ou se procurou, ou se você tem alguma dúvida relacionada ao tema, né? Tanto obesidade quanto doenças do coração, e onde elas se cruzam também, participe, tá bom? Doutora Alessandra, vamos falar mais um pouquinho dessa questão da pandemia, porque é o tema do momento, até para a gente poder fechar o assunto e depois partir para o nosso bate-papo realmente. A gente tem visto, como você citou, as pessoas negligenciando os cuidados com a saúde, mesmo sendo bombardeadas com informação sobre a saúde. Verdade. Como é que nós vamos lidar com essa situação, já que assim, informação todo mundo tem? Sim. Mas nem todo mundo coloca isso em prática. Como é que nós vamos alinhar essa questão? Isso, na verdade, já está bem alinhado pelas nossas sociedades, né? Que nos orientou e nos orienta até hoje como fazer o atendimento mais espaçado entre um paciente e outro no horário da agenda, como a utilização de prevenção na entrada, com aferição de pressão, de temperatura, saturação, né? Frequência do coração, para ver se indiretamente o paciente até apresenta algum sinal da síndrome, né? E que ele não conheça. E também na questão da higienização e uso de álcool gel, máscara, né? Tudo isso já está normatizado pela Organização Mundial de Saúde, já está prescrito pelas nossas sociedades durante o atendimento. Então, não é por isso que o paciente pode deixar de descuidar. Especialmente aqueles pacientes que têm doenças crônicas, né, que precisam e é exigente fazer o acompanhamento anualmente, como hipertensão, infarto, diabetes, colesterol, né, isso tudo são doenças crônicas que o paciente tem que fazer o controle adequadamente todos os anos, independente de pandemia ou não. Com certeza. Uma outra questão, doutora, que é uma pergunta que com certeza vai aparecer e a gente já vai jogar essa informação para quem nos assiste, é um tempo de muita ansiedade. Sim. Muita gente perdeu o emprego, ou muita gente está trabalhando em casa com esse medo, você mandando embora, não vou, a empresa vai sobreviver, não vai, as escolas fechadas, os filhos, aquela confusão. Bom, a ansiedade toma conta, é até natural, mas aí normalmente aparecem relatos, ai, eu sinto meu coração disparar, meu coração palpita. A ansiedade consegue mexer tanto assim com o nosso coração também? Costumo dizer que mente é tudo, né? Se
você determinar que você vai ter tal doença, mesmo não tendo, né, propensão para desenvolvê-la, você acaba desenvolvendo. Então, realmente, a ansiedade da situação atual, ela exacerba muito tudo isso. E não é só a questão da ansiedade. Essa questão de trabalhar home office, eu não conhecia até hoje nenhum paciente que esteja em home office que esteja trabalhando menos do que antes. Ao contrário, está trabalhando mais. A carga é maior. O que a gente orienta é fazer algumas táticas em casa para melhorar isso e amenizar, tá? Que não é difícil, mas tem que ter força de vontade. Uma delas é usar o simples do celular como apoio com despertador. Colocar despertador para alimentações regulares, né? Café da manhã, um lanche às 10, o almoço meio-dia, um lanche às 4 e o jantar, senão fica aquela frequência de ida e vinda da geladeira mais do que o necessário. E outra tática é fazer exercício mesmo dentro de casa, sentado na cadeira, com estimulação dos braços, ou deitado no chão, com levantamento das pernas, corridinha paradinha, né? Tudo é válido, tudo ajuda nessa pandemia. E isso evita complicação e o desenvolvimento de outras doenças. Muito bom. Eu ainda tenho mais uma perguntinha sobre essa questão da pandemia, mas nós vamos atender um telefonema agora. Já está com a gente na linha a Filomena. Ela fala de Campos Gerais, Minas Gerais. Olá, Filomena, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Você está me escutando direitinho? Eu estou sim. Muito bom, Filomena. Olha só, eu também já te escuto, doutora Alessandra também. Fica à vontade para fazer a sua pergunta. Certinho, eu gosto muito do programa, Zeca. Ah, obrigado, Filomena, pelo carinho. Então, é que eu tenho prolapso da válvula mitral. E alguns cardiologistas dizem que eu tenho que fazer uma cirurgia. Outros não, eu queria ver a opinião da médica. Tá bom, Filomena. Obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado pelo carinho também, tá bom? Grande abraço aí para você e para todo o pessoal de Minas Gerais. Doutora Alessandra, vamos explicar então, mas eu vou pedir primeiro para você explicar direitinho o que ela falou. Tá, claro. Que eu também não entendi, de repente quem está em casa também não entendeu. Por favor. A Filomena, né, referiu a uma alteração de válvula que é bastante frequente, chamado prolapso da válvula mitral, tá? Algumas pessoas nascem com isso, né, e outras pessoas aparecem um desenvolvimento maior após algum processo reumático, né, como uma febre reumática, enfim, que podem ter um acometimento inflamatório dessa válvula. Essa válvula do coração, ela tem duas cúspides, né? Uma anterior e uma posterior, elas abrem e fecham nesse sentido. A partir do momento que a gente fala que ela tem um prolapso, ela faz um movimento maior, né? E fecha normal. Nesse movimento maior, ela se degenera mais fácil, né? Antes do tempo ideal e apresenta um refluxo dessa válvula, que é uma insuficiência da válvula. Existem indicações cirúrgicas, sim, tá? Mas é analisado não só a parte anatômica do coração, se o átrio que está embaixo dessa válvula está dilatado ou se ele está normal, o tamanho desse jato, se ele é pequeno, se ele é discreto, se ele é moderado, se ele é importante. Se junto com essa alteração ela tem arritmia ou não, se é uma paciente que de repente cansa para andar ou cansa para tomar banho, né? Existem algumas características anatômicas que é avaliado através de um ecocardiograma, que é uma ultrassom do coração, que pode ser quantificado isso. Então, definir assim se tem que operar ou não tem que operar, né? É um acompanhamento, não só com cardiologista, mas com uma equipe multidisciplinar também, para controlar frequência do coração, peso, pressão alta, né? E a parte de atividade física, para tentar postergar o mais que conseguir possível, né? Muito bom, obrigado, viu, Filomena, pela sua participação. Espero que a orientação ajude também, tá bom? Mas é aquilo que a gente fala sempre aqui, principalmente com o nosso telespectador, toda a orientação que é dada, ela não substitui, em hipótese alguma, a consulta com o seu médico, com o seu cardiologista. Se você já está fazendo um acompanhamento, ele sugeriu a cirurgia, provavelmente ele sabe o que está fazendo e tem um conhecimento muito mais aprofundado do seu caso, tá bom? Doutora, para a gente fechar essa questão da pandemia, com a sua experiência, o que você espera para esse novo normal, que muita gente tem chamado aí, com relação às doenças cardíacas? Nós vamos sair dessa pandemia com o coração melhor ou com o coração precisando de mais cuidados?
Vamos sair com o coração precisando de mais cuidados, em todos os sentidos, metabolicamente, Sim. anatomicamente e espiritualmente também. Com Totalmente certeza. influenciável. É. Então, nós precisamos ter um cuidado maior, né? Recuperar esse tempo que foi perdido na prevenção de doenças e continuar a seguir. O que eu sempre falo no consultório, né? O que você deseja para os seus próximos 10 anos de vida? Como você quer estar daqui a 10 anos com a sua família, com seus entes queridos? Né? Se você quer estar bem, se você quer estar, de repente, cansado, não conseguir correr atrás do neto, por exemplo, né? Como você quer estar? É a partir deste ponto que a gente começa a pensar na prevenção daqui para frente. E essa é a mudança. Muito bom. Doutora, normalmente, quando a gente fala de problemas cardíacos, a gente faz uma associação, isso é natural, é do subconsciente popular até, com a idade. Sim. O jovem dificilmente ele vai pensar em um problema cardíaco. Ah, meu coração, vou fazer um check. Não vai fazer. Não vai fazer. Essa é uma questão que chega com a idade. O problema no coração tem relação realmente com a idade ou o jovem precisa estar atento também, principalmente nessa perspectiva que você levantou? Como eu quero estar no futuro? Exatamente. Isso já mudou, tá? Na nossa própria sociedade determina que tem que ter uma precocidade do check-up. Legal. Mesmo em jovens, porque o maior índice de sedentarismo e é onde começa o indício de várias doenças é na adolescência. Onde o jovem, né, quer ficar mais na internet, não faz mais atividade física, começa a ficar sedentário, que é o principal precursor de outras doenças, dentre elas a obesidade, né, a hipertensão, o colesterol alto pela má alimentação. O nosso meio atual modificou isso. O mundo está mais acelerado, o mundo está mais tecnológico. Consequentemente, a nossa alimentação mudou, o nosso bem-estar mudou, né? O nosso tempo piorou. E é aquilo que eu falo, você sempre tem que ter um tempo para se dedicar à sua saúde, senão você não tem. E esse é um bem que todo mundo tem que ter, mesmo jovem. Então, se você é jovem, você precisa procurar um atendimento para acompanhamento na prevenção das doenças. Não espere desenvolver a doença para poder tratar. Isso a gente não faz mais, tratamos com prevenção. Com certeza, que é exatamente o que vai ajudar Sim. a recuperação ou monitorar possíveis problemas que a pessoa possa ter. E, infelizmente, hoje o jovem está infartando mais do que há 10, 20 anos atrás. Caramba. Justamente por não ter cuidado com a sua saúde. Sim. Tá? Associado às outras comorbidades, claro, como sedentarismo, sobrepeso e as outras doenças adicionais. Quando a gente fala de obesidade, doutora Alessandra, normalmente a gente pensa assim, a pessoa está gordinha, isso não é tanto problema. Alguns anos atrás, né, 2 gerações atrás, o ser gordinho era até bom, que comia bem, né, estava rosadinho, as pessoas faziam questão de enaltecer essas questões. E a minha pergunta para você é a seguinte, a obesidade é considerada uma doença? A obesidade é uma doença crônica que não tem cura, mas tem controle. E é uma pandemia antes mesmo da pandemia do coronavírus, tá? Que é aquilo que você comentou no começo do programa, uma coisa que poucas pessoas falam. E tem a questão cultural, né? Vamos falar da descendência italiana, que gosta daquele menino fofinho, com a bochechinha rosada, que coisa mais linda, né? É saudável, essa era a cultura. Né? E não é isso, a gente já trata a obesidade hoje desde a infância. Existem regras, existem orientações, a criança não pode comer doce e açúcar antes dos 2 anos de idade, né? Industrializado, então tem que fazer atividade, né? Tem que ser estimulado pelos pais, então isso tudo influencia. E é importante trazer aqui para todo mundo a concepção da diferença de sobrepeso e obesidade. Legal. Não é porque você está com sobrepeso que a sua saúde está legal. Não precisa ser obeso, tá? Porque o sobrepeso é um excesso de peso, né? A obesidade já é um excesso de concentração de gordura. Então, não se fixe no número da balança. Existem alguns parâmetros que nós temos que associar para tratar essa doença que é crônica. E as pessoas não entendem isso. Quando a gente fala até em números assim, as pesquisas elas acabam variando, mas em alguns casos mais alarmantes, vamos dizer assim, só 30% da população brasileira está no peso ideal. Isso. Os outros 70%, eles variam ali entre sobrepeso Isso. e obesidade.
isso é mais que uma pandemia. É mais do que uma pandemia. Nós estamos falando de 70% da população brasileira necessitando de um tratamento. E aí entra tudo isso que a gente está ouvindo agora, entra sobrecarga do sistema público de saúde, questão de remédio, de problemas de afastamento profissional. E tudo isso vem também na sequência. Por que a gente não fala sobre isso? Por que ninguém cria um alerta, um alarde ou procura falar sobre o tema, doutor? Primeiro que tem um estigma social muito grande a respeito disso. E também tem a questão familiar que as pessoas não conseguem ver que esse sobrepeso, que essa obesidade já tem uma repercussão. Há uma diferença, a população acha que o obeso só é aquele obeso mórbido. Aquele que está em excesso, que não consegue mais andar direito, que tem uma circunferência abdominal bem exacerbado, né? E não precisa ter uma obesidade mórbida, ter um IMC maior do que 40 para ter repercussão no coração. Infelizmente. IMC, que é o índice de massa corpórea, onde a gente calcula o peso dividido sobre a sua altura ao quadrado. Quem quiser, no site da G2 Health tem o cálculo direitinho para entrar com a sua idade, o seu sexo, ele vai dar mais ou menos o peso ideal que você poderia ter, por exemplo. Então, isso traz o esclarecimento que as pessoas não têm, né? Infelizmente. Eu trabalho muito com obesidade na minha clínica e eu vejo que tem pessoas que têm um IMC de 35 que já tem um coração dilatado. E tem pessoas com IMC de 40, que é maior, que luta contra a obesidade há anos, que faz atividade física, tem uma alimentação regrada, mas a gente sabe que tem uma questão genética da doença da obesidade e que, graças a Deus, o coração ainda não alterou. Mas é importante as pessoas saberem que o peso está correlacionado diretamente com o peso do coração, em todos os sentidos. No próprio peso do coração, que ele fica mais pesado, levando a hipertrofia do ventrículo esquerdo, levando um aumento do átrio esquerdo, que leva a arritmias, tá? Assim também como é uma carga mais pesada para o coração conseguir trabalhar. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu vou ficar paradinha que o coração trabalha sossegado. Não, trabalha mais sobrecarregado. Costumo dizer, é como se fosse uma carreta trabalhando no Rio Santos todos os dias sem parar no posto. Né? É o que nosso coração faz, ele trabalha 24 horas por dia sem folgar domingo e feriado. Exatamente. Doutora, você citou numa resposta anterior parâmetros para a gente determinar essa questão não só do peso, né, na balança, mas alguns parâmetros também dessa questão do sobrepeso, da obesidade. O que seriam esses parâmetros, até para a gente poder também ilustrar para quem nos assiste essa questão que a pessoa tem que ficar atenta, porque às vezes ela é muito alta, né, o peso não aparece tanto, distribui, mas ela pode de repente na questão do abdômen, do homem, né, que é mais prevalente, né, da barriguinha. Como é que a gente pode observar essas questões? Tem vários dados clínicos que a gente usa, que nós utilizamos na consulta, né? Sempre o ideal é procurar um especialista, seja um cardiologista, um endocrinologista, um nutricionista, né? Que são profissionais que atuam diretamente na obesidade, tá? É importante saber esse cálculo do IMC, inicialmente. Existe um exame complementar que tira toda essa dúvida, né, que chama-se bioimpedância, mas eu tô com 10 quilos de sobrepeso, vamos supor. Esses 10 quilos que eu tenho, é tudo gordura? Ou é gordura e músculo? Ou realmente eu tenho mais gordura do que músculo? Então, é um exame que nos dá esse parâmetro, né? Agora, falando de uma coisa básica que você pode fazer em casa, é pegar aquela fita métrica da vovó de costura, né, que todo mundo tem, e medir a sua cintura na linha do umbigo, tá? Se você tiver, caso de um homem, uma circunferência, né, abdominal maior que 102, você já tem risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, tá? E se você for mulher, tiver nessa medida maior do que 88, também está com esse índice alto. Para a mulher também a medida da Para a mulher, isso, é 88, menor, e para o homem, 102. Então, é uma coisa básica que todo mundo pode fazer em casa e já ter como um parâmetro. Muitas vezes, né, tem aquela cultura que a pessoa fala, mas o meu pai, ele é magro, ele não é obeso, mas a circunferência abdominal está lá na frente, né? Aquilo é fator de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, mesmo que as pernas sejam mais finas, que os braços sejam mais magros, né? E aquilo determina um risco elevado
para ter um evento como um AVC, um infarto, uma trombose. Tá? Você citou essa questão das medidas, doutora. Esse daí pode ser um parâmetro para a pessoa falar, poxa, agora eu preciso começar um acompanhamento com um cardiologista. É nessa medida? Tem outros detalhes que são interessantes? Depende da idade, a partir de qual idade? Como é que funciona isso para a pessoa fazer um acompanhamento que ela já está num fator de risco maior? Eu vou pontuar 3 coisas para facilitar, independente de idade. Boa. Seja criança, que é uma parte que me preocupa, porque a criança com obesidade, ela tem puberdade precoce. As pessoas não têm noção disso. Então, dá todinho para a criança todo dia, né? Bolo recheado, tá? O açúcar em excesso traz obesidade infantil, isso traz riscos, porque a obesidade precoce também aumenta, consequentemente, todos os outros riscos para doenças cardiovasculares, mesmo sendo criança, né? Então, primeiro, fazer o seu cálculo de IMC. Certo. Hoje, com a tecnologia, como eu falei, se acessa fácil na internet, né? Saber se você está com IMC maior do que 35, que já é um alerta, tá? Se tiver IMC maior que 40, já é uma emergência, né? Vamos dizer assim, tem que procurar o quanto antes. Medir a circunferência abdominal, que é um outro parâmetro muito bom, tá? E se você também observar que você está tendo dificuldade de perder peso, isso também chama atenção. Mas o mais importante é que quem tem essas alterações, quem observa esses 3 parâmetros modificados, ele tem que compreender que isso é uma doença, que é uma doença crônica, que exige um acompanhamento multidisciplinar. Não basta ir no cardiologista para ter liberação para fazer atividade física e quantificação do seu risco para doenças. Você tem que ir no nutricionista para saber o quanto você pode comer daquilo que você gosta e quais são as melhores refeições e alimentações para você adaptar ao seu, enfim, ao seu contexto social, ao seu salário, né, ao seu meio familiar, né? E além disso, o endocrinologista também, que trabalha em conjunto para amenizar todas as doenças, que é o colesterol alto, que vem da obesidade, e é uma doença assintomática, as pessoas não sentem nada, não veem, né? Hipertensão, que também é uma doença assintomática, muitas vezes a pessoa simplesmente só transpira muito. Acha que é normal transpirar muito. E, na verdade, isso é um sinal indireto que ele é hipertenso, ele não sabe. Por exemplo, né? Ele anda um pouco, sente cansaço, acho que é só do sobrepeso. E muitas vezes já é uma insuficiência do coração. Um coração que já dilatou, um coração que já ficou hipertrófico, que já modificou estruturalmente pela obesidade. Então, tem que ter um atendimento em equipe multidisciplinar, que o resultado é melhor. Muito bom, tem muita coisa envolvida também, ainda tem muito bate-papo, muita situação para a gente conversar, para aprender, mas nós vamos precisar fazer a nossa primeira parada aqui no Consulta ao Doutor. Quando o tema é bom, passa bem rapidinho, a gente nem percebe, mas ainda tem mais bate-papo, tá bom? O intervalo é rapidinho, aproveita para você mandar sua pergunta pelo telefone, código 11 3337 5886, você manda sua pergunta pelo telefone ou pelo meu perfil lá no Instagram, o @zeca_pereira. Não deixa para o final do programa, senão não dá tempo de fazer a sua pergunta, hein? O intervalo é rápido, Consulta ao Doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Doutora Alessandra, a gente no primeiro bloco falou bastante sobre a questão da pandemia, a influência dela, e a gente entrou um pouquinho na obesidade. Sim. E principalmente na importância, a partir de alguns parâmetros que já foram falados, do cuidado. Da pessoa, a partir daquele momento, começar a procurar o cardiologista. Eu vou falar aqui agora uma impressão de alguém que apresenta um programa sobre saúde, mas não é especialista no tema. Mas eu percebo um pouquinho disso, principalmente na fala dos convidados, que a população brasileira ela procura uma solução rápida. Ou seja, tem um problema no coração, uma cirurgia, um remédio, vamos resolver isso. Mas pouca gente está disposta a alterar o seu hábito de vida, Sim. a alterar a sua rotina, né? Onde entra aquela questão de uma alimentação mais saudável, atividade Na sua experiência, você percebe isso também, que a pessoa ela quer resolver, mas ela não está tão disposta assim a mudar a sua rotina, o seu dia a dia? Sim. Comumente, no dia a dia do consultório, um exemplo básico é a hipertensão, né? Eu quero controlar a sua pressão. Mas eu não quero tomar remédio.
falei, perfeito, eu preciso que você tome o remédio, porque você precisa parar de tomar refrigerante, reduzir seu peso, fazer atividade física, para poder depois a gente começar a reduzir a medicação e quem sabe em fazer remissão da hipertensão, ou seja, ficar sem ela, fazendo controle preventivo. Porque a cada 1 quilo de peso que eu abaixo 1 milímetro de mercúrio na pressão. Então, se minha pressão hoje é 14/9 ou 140/90 e eu perco 10 quilos, a minha pressão vai para 130/80 ou 13/8. Magnífico, excelente. Mas para perder os 10 quilos, né, tem que fazer o tratamento adequado. Muitas vezes eles falam, ah não doutora, mas eu não vou abrir mão do meu doce ou do meu refrigerante. Eu digo, então, o senhor infelizmente vai precisar fazer tudo isso, alimentação, atividade física, e vai ganhar ainda mais um remédio. É uma troca. O senhor entende os riscos que o senhor está correndo? Não, eu entendo, tudo bem, mas é uma coisa que a gente precisa mudar. Então, lá já no início da consulta, eu trabalho muito essa questão de saber a espiritualidade do paciente, para saber se ele tem rotina, se ele acredita em algo, isso influencia muito, né? E isso faz parte do tratamento também. Principalmente quando a gente tenta tirar aquilo que é modificável, por exemplo, o tabaco. O tabagismo é modificável para o hipertenso. Tem pacientes que só de cessar o tabagismo, ele deixa de ser hipertenso. Então, é uma orientação que ele precisa receber e é uma coisa que ele precisa entender, não só quando ele estiver lá na beira do leito, na UTI, né, no estágio emergencial grave, antes mesmo que isso aconteça. Muito bom, é um recado importante aí, uma reflexão ótima para a gente fazer, para poder cuidar bem da gente, da nossa saúde. Por que a obesidade afeta tanto o nosso coração? Onde que eles estão relacionados aí, doutora? Olha, especialmente porque a obesidade, ela aumenta o processo inflamatório sistêmico, ou seja, o seu corpo inteiro fica inflamado. A partir do momento que ele gera essa inflamação, tudo sofre. Os vasos sofrem, os rins sofrem, os olhos, o coração, né? O fígado, né? Quem nunca ouviu falar que está com gordura no fígado? A tal da esteatose hepática, né? É o mecanismo de defesa que o órgão tem de captar as partículas de gordura que são grandes, né? Para elas não se depositarem no vaso que está inflamado. Então, esse processo inflamatório sistêmico é uma gravidade para o paciente. Por isso que aumenta o risco dele ter um infarto, um AVC e uma trombose. Muito bom. Vou aproveitar esse espaço, 2 perguntinhas que chegaram pelo telefone, doutora Alessandra. Primeiro, vou fazer a pergunta da Sônia, de Itapeva, aqui interior de São Paulo. Primeiro, mandar um abraço para a Sônia, mostrou muito carinho na ligação, elogiando o programa. Obrigado, viu, Sônia, pelo seu carinho, pela ligação também. Espero poder ajudar e fico muito feliz de poder fazer parte do seu dia a dia também. Ela fala o seguinte, 33 quilos acima do peso. Depois que ela teve 3 pneumonias, sente muito cansaço. Fala que já fez eletro, mas não deu nada. Ela quer saber que tipo de exame ela poderia fazer para acompanhar essa questão. Até de se elogiar, o coração está aguentando bem, né? Exatamente. O eletrocardiograma, ele é um exame básico que nos dá orientação a respeito como o ritmo do coração está batendo, se é um ritmo regular ou irregular, e indiretamente ele nos oferece o tamanho ali do coração. Mas ele precisa de complementação. Para eu dizer que o paciente tem ou não tem realmente doença nas coronárias que leva ao infarto, ou para eu afirmar que o cansaço é do pulmão e não do coração, eu preciso pôr ela em uma prova de esforço. Ou ela vai fazer um teste ergométrico na esteira, né, caso seja perceptível que ela tolere, ou ela pode fazer uma ultrassom do coração no estresse, que é o ecocardiograma de estresse,
físico ou farmacológico, que é com uma medicação, ou mesmo um exame mais específico chamado cintilografia do miocárdio, em que a paciente fica deitada, recebe uma droga, essa droga vai fazer com que o coração acelere aos poucos, como se ela estivesse andando na esteira, e no momento que ela atingir a frequência ideal, ela vai para uma tomografia, onde é feita a imagem do coração 360. É maravilhoso o exame. É só a partir daí que a gente pode definir que realmente o cansaço é do pulmão ou mesmo do coração. Mas lembrando, o sobrepeso, ele traz insuficiência cardíaca, mesmo se a força do coração for normal, porque tem um consumo maior de oxigênio, o paciente fica mais taquicárdico, consequentemente aumenta a pressão, né? Porque a densidade do sangue é maior. Para ter uma ideia, a cada 10 quilos adicional, né, que você tenha de peso, você tem que ter 3 ml a mais de sangue. Então, se eu tenho, por exemplo, já 100 quilos, eu tenho que ter no mínimo 3 litros de sangue para suprir toda aquela necessidade, aquele excesso de gordura, de músculo, enfim. Tá certo. Obrigado, viu, Sônia? Depois você pega os parâmetros também que a doutora passou. É legal para você ver, até para ver a necessidade desse acompanhamento mais próximo. Isso. Maria, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, ela fez 2 perguntas. Ela fala que ela sente dores no peito, fez o eletro e também não deu nada. E ela pergunta o que pode ser essas dores que ela sente no peito. Então, complemento com a resposta anterior, que precisa de uma prova isquêmica, que é ver como fica o coração no esforço físico, tá? Com relação à dor torácica, elas podem ser de origem cardíaca mesmo, pode ser do trato gastrointestinal, a pessoa que não come de 3 em 3 horas em pequenas quantidades, aquelas que tomam líquido junto com as refeições, né? E aquelas também que comem e deitam antes de 1 hora. Isso aumenta o índice de refluxo, gastrite, esofagite, enfim, doença do gastrointestinal também trazem dor torácica, o que a gente chama de angina gástrica, e é um diagnóstico bem diferencial. E outra questão também é osso e músculo, são as dores osteomusculares. Às vezes você pegou um excesso de peso, tem um andar um pouco diferenciado, né? Já tem um acometimento de uma articulação, você anda sempre carregando mais um lado do que o outro, né? Carrega sempre criança, enfim, isso também pode trazer dor de característica torácica. Mas vale lembrar que o fato do seu eletro ser normal não significa que você não tenha a doença para infartar. Sim. Por isso que tem que tratar. Exatamente, tem outras questões associadas e talvez a dor seja um sinal para você ligar o alerta. É um também. alerta mesmo. É exatamente nessa questão. Antes de eu fazer a segunda pergunta, quer dizer que é melhor comer sem tomar água ou sem tomar algum líquido? É melhor não, é o certo. É o certo, pronto. Tem que comer de 3 em 3 horas em pequenas quantidades. Não pode ingerir líquido junto com as alimentações principais, almoço e jantar. Por quê? Porque o estômago ele produz um suco que é ácido para quebrar o alimento. Se naquele momento eu tomo líquido, eu diluo e o ácido fica alcalino. Então o bolo alimentar fica ali mais tempo para ser digerido. E o estômago ele está nessa posição, em pé, né? Tem uma válvula aqui em cima. Se eu como o estômago cheio e deito, né? Tem um escape, que é o refluxo. O suco gástrico acaba subindo e levando a uma esofagite, que pode desenvolver até um esôfago de Barré, que é uma patologia mais agressiva, exige abordagem cirúrgica, enfim. Isso tudo tem prevenção. Esse é o problema e é um hábito. Né? Isso que eu ia falar, esse é o problema de apresentar um programa de saúde, você sempre acaba com um constrangimento desse, né? Tá fazendo errado, precisa melhorar. Vou ficar mais atento agora. Olha só, a Maria pergunta do filho dela. Ela fala assim, o filho tem angina e ele pesa 114 quilos. Pode ser perigoso? Eu nem sou especialista, mas se ele não é um atleta, o peso está alto. A terminologia angina já é perigoso. Então, se algum médico já determinou, já deu esse diagnóstico de angina, é perigoso. Mesmo sendo filho, e consideravelmente a gente entende que ele é bem mais jovem, né? Essa é a questão do sobrepeso, né? O excesso de peso, a comorbidade, isso leva a doenças cardíacas mesmo, cardiomegalia, coração dilatado, coronárias entupidas de forma precoce, né? Tem uma coisa que nós não abordamos ainda, que aumenta muito o risco de morte súbita em obeso, que é a apneia, tá?
Tá. A síndrome da apneia do sono. Se você tem alguém em casa que ronca muito, que está no sobrepeso, fique atento, porque a apneia é risco de morte súbita. Muitas pessoas não têm esse diagnóstico, muitas pessoas não sabem que existe esse diagnóstico, mas sempre escuta falar: nossa, o filho de fulano era tão jovem, dormiu e não acordou, mas era obeso, né? Então, normalmente tem isso. Se eu tenho uma apneia grave, eu tenho um risco grave de morrer subitamente. Simplesmente você pode deitar hoje e não acordar amanhã, tá? Vale a pena a gente frisar bem isso, que é bem frequente e poucas pessoas têm um diagnóstico, acham que roncar é normal e a síndrome da apneia está muito correlacionada ali com o ronco. Isso, com o ronco, e aí eu vou colocar um outro detalhe assim, com o peso também? Com o peso principalmente, por quê? Porque a obesidade, você não tem consideravelmente atividade física, então sua musculatura já é mais relaxada. Quando você deita, nós temos duas pressões, a pressão do tórax e a pressão do abdômen. A obesidade, a pressão do abdômen sempre fica maior que a do tórax e o tórax para de respirar. É nesse momento que pulmão e coração trabalham juntos. Se um não vai bem, sobrecarrega o outro, o coração vai lá, acelera, né, para esse pulmão hiperinsuflar e ele voltar a respirar e voltar à pressão normal. Mas em um momento ele não consegue, essa taquicardia degenera para uma arritmia e o paciente falece. Muito bom, mais um detalhe para a gente observar na nossa saúde. Vamos atender outra ligação? Doutora Alessandra, quem vai falar com a gente agora é o Arthur, ele fala do Guarujá, litoral de São Paulo. Arthur, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Me escuta corretamente? Sim, escuto corretamente. Muito bom, Arthur. Olha só, eu também já estou te escutando, doutora Alessandra também. Fique à vontade, viu, para fazer a sua pergunta. Doutora Alessandra, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Arthur? Nome bonito, doutora, nome do meu filho. É o nome do seu filho? Que bonito. Doutora, o que está acontecendo comigo? Não sei se é por causa dessa pandemia, se eu estou tendo alguns problemas. Tá? Eu tenho acordado de madrugada, o coração fica palpitando e eu estou transpirando muito, tipo de trocar a camisa. Arthur, está na linha? Sim, estou na linha. Ah, tá. Acordar de madrugada, palpitação. Transpirando muito. Transpirando, tá bom. Obrigado, Arthur, pela sua participação. A gente até já comentou essa questão também da transpiração, mas vamos falar um pouquinho para ele. Muitas vezes a transpiração é um sinal indireto de hipertensão, tá? E uma coisa puxa a outra, né? Quem tem a apneia do sono, se não tratar a apneia, não consegue tratar a hipertensão. São duas doenças que estão bem casadas. Então, se você está em casa, é uma pessoa que já tem um diagnóstico de hipertensão, você tem que fazer um exame para ver se você tem ou não tem apneia. Porque se tiver apneia e não tratar, eu nunca vou conseguir, como médica, tratar a sua pressão, né? Mas voltando à questão da sudorese noturna, né? Chama muita atenção, principalmente nesse período maior de inverno, que é o maior índice de infarto no nosso país, que tem um consumo maior do coração. E como mecanismo de defesa, o coração acelera, né? E faz para baixar a pressão uma transpiração maior, né? Então, isso pode sim ser um sinal indireto de hipertensão, pode ser um sinal indireto de doença arterial coronariana, né? É claro que a pandemia, a ansiedade, o estresse em si pode ser só a gotinha d'água. Não é o único fator, né? Tem outros fatores que a gente tem que avaliar para ser associado, mas isso é um sinal de alerta que chama bastante atenção. Procure um atendimento ao especialista, tá? Para resolver o quanto antes. Com certeza. Obrigado, Arthur, pelo seu depoimento, pelo seu relato também. Doutora Alessandra, quero falar um pouquinho agora sobre atividade física. Vou usar o exemplo da Neide, que ela mandou uma questão, e depois nós vamos puxando esse papo aí sobre atividade física também. Ela fala o seguinte: quero saber se uma pessoa com 60 anos, com insuficiência cardíaca congestiva, ela colocou aqui, pode praticar corrida de rua. E ela manda um abraço para você, doutora. Tá adorando as explicações e o programa também. E aí? Obrigada. A insuficiência cardíaca congestiva, né, tem uma classificação. Classificação 1, classificação 3, né? Desculpa, classificação 1, 2 e 3.
tá? Existe um grupo que a gente fala que chama-se reabilitação cardíaca. Quer dizer, eu infartei, operei o coração, troquei uma válvula, eu não vou poder fazer atividade física? Sim, vai, né? Até mesmo quem está na fila do transplante faz atividade física. Tudo bem que é orientado com a fisioterapia, com o respiron para fazer o esforço, né, do pulmão, uma caminhadinha leve, se tolerar ou não, se puder sair do leito, mas isso é importante para o condicionamento do coração. Então, se é uma insuficiência cardíaca entre as classificações 1 e 2, esse paciente pode sim fazer atividade física regular. Esse é o benefício da atividade física. Primeiro é manter regularidade e fazer aquilo que lhe dá prazer. Existe um exame específico que a gente faz na prova de reabilitação, que é colocar esse paciente que tem insuficiência cardíaca ou que já infartou na esteira, para ver até onde ele pode se esforçar. Então, isso nós conseguimos fazer nas escolas, em algumas redes de hospitais, de convênio, tá? Procure a equipe de reabilitação cardíaca e faça o seu condicionamento regular. Muito bom. Doutora, eu gosto muito de tratar sobre esse tema, sobre atividade física. Eu pratico, eu gosto, recomendo. Aliás, todo mundo que vem aqui recomenda esse pilar, né? Alimentação. É o tripé. Exatamente. Atividade física. Mas eu fico muito preocupado, porque a gente vê, por exemplo, a Neide mandou aqui, ela já tem um problema. De repente a gente pega uma pessoa que nem uma telespectadora, 33 quilos acima do peso, um jovem de 114 quilos, e a pessoa vendo aquilo, atividade física. E normalmente é uma tendência nossa, então vou começar hoje. E põe lá a roupa e vai para atividade física achando que já vai para a Olimpíada, né? Já quer bater o recorde mundial da corrida e aquela coisa toda. Acaba virando um perigo. É um perigo. Ou a pessoa faz isso só de sábado, né? Joga só um futebolzinho de sábado. Eu costumo brincar com o pessoal, né, quando a gente jogava bola, né, agora tá parada, pelada lá, é que aquilo não era um futebol, era uma tentativa de suicídio. Porque todo mundo parado a semana inteira, chegava no sábado, achava que era atleta de ponta, né, os jogadores profissionais. Como é que é esse cuidado para começar? Tem que fazer. Para começar, tem que fazer, e antes de fazer, você precisa de uma liberação, e essa liberação é anual. Certo. É como um carro que você revisa a cada 10 mil quilômetros rodados. Todo ano você tem que revisar, o cardiologista tem que te liberar para fazer atividade física. Primeiro, porque muitas vezes a pessoa pode nascer com uma doença congênita, uma válvula congênita, por exemplo, uma válvula aórtica que ao invés de ter 3 folhetinhos só tem 2, e ela só vai ter repercussão depois dos 40 anos. Como ela vai descobrir isso antes? Fazendo prevenção, sendo liberado pelo cardiologista para fazer atividade física, que é o famoso, é o perigo, né, de fazer um futebol final de semana, correr meia maratona e a pessoa que vai lá no meio da atividade morre, né? Então, primeiro precisa da avaliação do especialista, que é o cardiologista, para fazer atividade física. E o cardiologista, ele não só vê se o coração está bom ou não para fazer atividade física, ele vê a questão do peso em cima dessa articulação, ele te orienta qual seria a atividade física ideal para você naquele momento. Porque se você tem 20, 30 quilos acima do peso, como você vai correr? Vai lesionar o joelho, vai lesionar o tornozelo, você vai ficar mais tempo parado. Então, essa orientação é feita pelo cardiologista também. E outra coisa que as pessoas precisam entender é que a atividade física é aquilo que lhe dá prazer em fazer. Não é ir para a academia mais cara ou ficar lá 3 horas uma vez na semana. É aquilo que te dá prazer em fazer. O que você gosta de fazer? Você gosta de fazer atividades individual ou gosta de fazer atividade em grupo? Começa por aí, né? E a partir daí vale dança, treinos, caminhadas contínuas, corrida, spinning, bike, dança com zumba. De repente a pessoa não gosta, faz uma yoga. Yoga é uma atividade física considerável que as pessoas acham que não é, né? Pilates, super importante para quem tem alteração na coluna, tá? E isso vai se complementando com a regularidade. Então, no mínimo, para você ser eficaz, efetivo, você tem que fazer 150 minutos por semana.
Então, se você é a pessoa que trabalha de segunda a sexta, insanamente vai te sobrar o sábado e o domingo. Então, não vale a pena só jogar o futebol no sábado, tem que jogar no domingo também. Então, você faz 75 minutos no sábado e 75 minutos no domingo. Ou, de repente, você tira 3 vezes na semana e faz 50 minutos cada dia. Ou todo dia em casa, numa esteira, em um treino básico orientado na academia, que você pode levar para casa. 30 minutos de segunda a sexta é o suficiente para ter um bom condicionamento cardiopulmonar. Com certeza. Aí, doutora, a pessoa faz esse esporte só de final de semana, não tem esse cuidado, tá lá só no sábado. Depois ainda do futebol, o pessoal gosta do churrasco. Faz o churrasco. Aí derruba o outro pezinho do tripé que nós falamos, que é a alimentação. Que é a alimentação. Porque a pessoa acha que eu faço atividade física, ainda que faça todos os dias. Mas se não cuidar da alimentação, é um perigo também. Muita gordura, refrigerante. Excesso de sódio. Excesso de sódio, demais. De massa. Principalmente por conta desses pré-prontos, né? Preparados, que só levam no micro-ondas. A importância da alimentação nesse cuidado com o coração, doutora, por favor. Fundamental. Eu sempre peço, além de comer com regularidade, como eu falei, tomo um café da manhã, faz o lanche às 10, almoça, faz o lanche às 4 e janta, é o mínimo, tá? De repente eu não tenho tempo para o lanche, vale uma bolachinha creme crack, um mix de castanha sem sal e sem açúcar, tá? E não entra o amendoim porque é mais calórico, né? E fazer as refeições principais com uma salada antes, tá bom? Lembrando que o peixe 3 vezes na semana é fundamental para melhorar o colesterol bom, tá? Então, é um adicional também que a gente tem que mudar um pouco na conduta de comer só carne vermelha ou só frango, tem que entrar um pouquinho peixe para melhorar isso aí, tá bom? A questão do peixe pode ser de rio, pode ser de mar, tanto faz, ou tem um principal aí? Pro ômega 3, os melhores são os peixes do mar, né? Dentre eles, os mais baratos, como a sardinha, né? A tainha, tem um salmão, um atum, tá? Eles têm uma concentração maior de ômega 3, né? E como eu estava falando antes, introduzir a salada antes do almoço, separado do prato principal e antes do jantar, é muito benéfico. Primeiro porque você coloca fibra. Fibra ajuda a quebrar o alimento, consequentemente melhora o metabolismo, né? E melhora a digestão. Então, eu tô lá no churrasco. Você pode, as pessoas dão risada, hein? Mas é muito, muito bom. Você pode, antes de assar a carne, assar um brócolis. Um brócolis com um fio de azeite e alho triturado ou moído em cima. Tem muita fibra, muito rico em vitaminas e aquilo vai dando saciedade, tá? Mastiga, o cérebro entende que você está se alimentando, que está tudo bem, vai te dando saciedade, aí você depois parte para a carne, você vai ver que vai consumir bem menos. Vai consumir, ser social com todo mundo, mas de uma forma e uma quantidade adequada, por exemplo. Claro, não precisa ser o rebelde da turma, pode participar, mas com moderação, que é a chave do negócio. Doutora, você falou do azeite, é uma pergunta que sempre aparece, essa questão do óleo. Pode usar azeite? Não, não pode. Usa óleo. O vegetal, o girassol. O de coco. Tem muita opção. Tem muita moda. O que é bom realmente usar, ou de repente não é bom usar nada e tira tudo, não sei. Como é que fica essa questão? Tem muita moda, né, no meu ponto de vista. O que é o tradicional, o que está indicado nas diretrizes, né, o que já é comprovado cientificamente com a dieta mediterrânea é o azeite extra virgem. Gente, não é óleo de girassol, não é o óleo de coco, tá? O óleo de coco aumenta bem o LDL, as pessoas não sabem disso, mas é um óleo da moda, por exemplo, né? E lembrar que não tem esse mito de que eu vou usar o azeite para fritar meu bife e ele vai desaturar, tá? Ainda é mais saudável do que usar o próprio óleo que você compra no supermercado aí de diversas marcas, tá bom? Então, o azeite extra virgem é o ideal, é o que está prescrito na diretriz, na orientação da dieta mediterrânea. Inclusive com ele quente também, porque aparece muito isso. Não pode esquentar, pode esquentar também, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Muito bom. Outra questão que sempre aparece, doutora, que é muito importante a gente falar, é a questão da cafeína.
faz parte, né, do dia a dia do brasileiro, aquele café, mas muita gente fala que não é bom, não é o ideal, às vezes a quantidade. Como é que o café entra nessa questão aí relacionada ao coração? Vamos falar de café e termogênicos, né? Certo. Muito utilizado pelo pessoal de um sobrepeso maior, da área da tecnologia, né? Que é aquele perfil de profissional que fica sentado o maior tempo possível ali, trabalhando sempre no computador e exige mais café, exige mais cafeína, mais termogênico, mais estimulantes para ficar desperto, enfim. O café em si, ele tem um benefício, assim como o vinho, tá? Mas tudo na vida a gente tem que ter ponderação. Moderação é tudo, né? Eu não posso tomar, não existe nenhum estudo científico que comprove que se eu tomar mais de 6 xícaras a 8 xícaras de café, eu vou ter algum efeito maléfico. Sabemos que a maioria das pessoas tem sintomas de taquicardia e, consequentemente, até aumento da pressão, né? E o que é pior é que as pessoas não sabem degustar um bom café. O bom café se degusta puro, sem adoçante e sem açúcar. Tá vendo só? Eu falo, apresentar o programa de saúde é um perigo que sobra para o apresentador, sobra. A doutora aqui já me pegou já. Doutora Alessandra, nós vamos precisar fazer mais um break no nosso bate-papo, um intervalo rapidinho, mas ainda tem mais consulta ao doutor, tem mais bate-papo, tem mais aprendizado no próximo bloco. Vou fazer a sua pergunta que chegou aqui pelo Instagram. Aproveita agora o intervalo, @Zeca_Pereira e manda para mim, tá bom? O intervalo é rápido, consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta. Doutora Alessandra, vamos retomar esse pensamento do termogênico, por favor. No final do outro bloco, até por conta do intervalo, a gente precisou cortar um pouquinho. Vamos retomar então esse pensamento. A questão do termogênico também age diretamente no coração, principalmente esses que são encontrados fáceis em postos de gasolina, né? Que tem uma porção calórica grande, é uma bomba energética, né? Uma concentração maior de açúcar, de cafeína, e que estimula realmente no primeiro, no segundo dia, e a partir de 48 horas ele não tem a mesma eficácia. Então só tem um acúmulo mesmo de excesso, né? De açúcar que deve ser queimado e habitualmente as pessoas não queimam. Então, com isso, o termogênico, além de trazer malefício, pré-diabetes, diabetes ou até mesmo resistência à insulina, que é antes de desenvolver essas doenças, tá? Ele também leva a arritmias. Então, vale a pena lembrar que o termogênico não é indicado, tá? E como nós estávamos falando de obesidade, falando de estimulação, né? Alguns remédios, né, que inibem o apetite, também tem que ser avaliado pelo cardiologista, tá? Tem muitas medicações para emagrecer, que as pessoas estão acostumadas a comprar por um 0800, pela internet, que tem que ser avaliado pelo médico. Pessoas que têm glaucoma, pessoas que têm hipertensão, pessoas que têm doença arterial coronariana, que não sabem, não podem fazer uso dessas medicações. Então, tome cuidado, especialmente com medicamentos que você não sabe ou não tem certeza que tem aprovação do Anvisa, ou que o conteúdo dele seja tão pequenininho que você tem que ter uma lupa para saber o que tem ali, tá? A maioria desses remédios tem muita concentração hormonal tireoidiana e diurético juntos, em que o paciente desidrata, tá? E leva aquela sensação de que ele perdeu 2, 3 quilos de peso e, na verdade, foi só uma perca de água mesmo do organismo. Então, fique atento, tome cuidado, procure uma equipe especializada, por favor. Doutora Alessandra, trabalhando só com verdades no programa de hoje, porque esse daí é um outro detalhe que o brasileiro ama, né? Sim. A automedicação. Sim. Gosta demais, presta atenção, por favor, para você não cair nesse erro. Antes de eu fazer a próxima pergunta, só fazer uma correção aqui, a Neide, que a gente falou no bloco anterior, ela manda aqui dizendo que não é ela que tem insuficiência cardíaca, mas sim. é uma amiga e ela faz corrida e musculação na academia. Maravilha, tá com a parabéns, Neide. Dia. Adoro. Olha só, a Josi, gostaria de saber sobre prolapso valvar mitral sem refluxo. Nossa audiência é muito capacitada, o pessoal sabe de tudo. Olha só, segundo os médicos, falam que a pessoa morre com isso, mas não morre disso. Pronto, e ela quer saber se isso é verdade. Aproveita, doutora, enquanto eu vou me arrumar para dar um recadinho. Claro. Explica o que é isso pra gente, por favor. É um trocadilho muito usado que o prolapso da válvula mitral, né? Que é uma alteração anatômica, como eu tinha descrito no bloco anterior.
né? E isso a gente acompanha, por isso que a gente fala, se não tem refluxo valvar, não tem sobrecarga de átrio, né? Então a gente só acompanha e o paciente, vida normal que segue, fazendo atividade física regular, cuidando do seu peso, da parte alimentar, tá? E realmente não tem indicação cirúrgica, por isso que a gente fala, vive-se com isso, mas não morre disso, tá bom? Muito bom, daqui a pouquinho nós vamos retomar esse bate-papo sobre a saúde do nosso coração, mas eu quero dar um recadinho para você que me assiste. Muito bom, dado o nosso recadinho, vamos retomar o bate-papo com a doutora Alessandra. Eu separei mais uma perguntinha que chegou pelo Instagram, doutora. O telespectador pediu para não ser identificado, mas ele fala o seguinte: quem teve um infarto pode ter outros e qual é o risco de ter um outro infarto? Ele colocou assim algumas questões, que ele tem placas, né, nas carótidas e o coração grande, além de ser hipertenso. Quem teve pode ter outro, e no caso dos agravantes que ele colocou, ele pode ter outro também? Infelizmente, sim. Quem teve um infarto uma vez, ele pode ter um outro infarto, principalmente se ele não cuidar das doenças associadas, como a hipertensão que ele relatou, como o coração dilatado, que ele também mencionou, né? Nós sabemos que aquele paciente que já tem a doença e que controla bem a pressão, frequência cardíaca, diabetes, o colesterol, ele tem uma longevidade maior, fazendo atividade física conjunto, claro. Agora, se é aquele paciente que simplesmente toma apenas um remédio e não faz a complementação, é um paciente que tem um risco bem maior de infartar e até mesmo não sobreviver, tá? Muito bom. É interessante essa pontuação que ele colocou, que eu tenho placas nas carótidas, né? Existem duas vertentes na nossa sociedade, que é a prevenção primária e a prevenção secundária, tá? Quando eu pego mesmo um paciente jovem de 30 anos, eu vou atrás desse indício, que é depósito de gordura e cálcio, através de um Doppler de carótidas, na avaliação da aorta abdominal, dos membros inferiores. Se eu já observo, infelizmente isso nessa faixa etária de 30 anos já é bem comum, a presença de ateromatose, isso é um indício que eu já tenho que tratar o quanto antes o colesterol desse paciente e fazer com que ele mude de estilo de vida o mais rápido possível. Então são sinais subclínicos que a gente acha através de exames e que o paciente não tem sintomatologia nenhuma. Vale ressaltar mais uma vez que é por isso que tem que fazer a avaliação com o especialista, tá bom? Com certeza. Obrigado, viu, pela pergunta. Uma telespectadora mandou aqui o seguinte: doutor, estou com a circunferência de 103 centímetros, uma mulher. Isso, uma mulher. Ela fala assim: se eu for ao endocrinologista, eu tenho medo de tomar remédio para emagrecer. O que eu devo fazer? Ela fala: é perigoso tomar esses remédios? Já tentei dieta, mas sempre caio na tentação. E aí, se ela for ao médico, é perigoso tomar remédio? Então, o médico endocrinologista, ele também tem a capacidade de avaliar se o paciente pode ou não pode tomar essa medicação. É claro que quando o paciente vai em um atendimento multidisciplinar, em que ele passa pelo cardiologista, pelo endocrinologista, pelo pneumologista, até mesmo um treinador físico, um fisioterapeuta para acompanhar a mudança de estilo de vida, é bem melhor. Com relação à questão de que é difícil controlar a alimentação, isso tem que envolver a família, tá? A dieta ou a reestruturação alimentar, né, a reeducação alimentar não pode ser só sua, tem que ser para a família inteira. Então você não pode fazer supermercado com pressa, você não pode fazer supermercado com fome. E você tem que ter certeza que aquilo que você está colocando dentro do seu carrinho é realmente necessário para a sua casa. Tem que evitar os embutidos, os enlatados, os refrigerantes, tá? É assim que começa uma reeducação alimentar. Muito bom, tá aí a orientação direitinho para você. O José de Tremembé, Vale do Paraíba, aqui interior de São Paulo, ele quer saber a relação entre glicemia, né, alterada, provavelmente deve ser o caso dele, e as doenças cardíacas. Essa é uma combinação que não é boa. Infelizmente, o excesso de açúcar, ele faz com que o pâncreas produza mais insulina, né? E esse excesso de insulina traz alguns malefícios para os vasos, né? Por isso que o vaso do diabético ou do pré-diabético, ele é um pouquinho mais rígido, ele é mais fino e mais rígido, sendo assim mais fácil de acumular gordura dentro desse vaso.
E é importante saber que só a glicemia de jejum hoje não serve mais para fazer esse diagnóstico. Existe um laboratório, um exame laboratorial adicional que se chama hemoglobina glicada, que deve ser casado com a glicemia de jejum para você ter o diagnóstico correto de pré-diabetes ou de diabetes. Além do valor de insulina, que também, junto com algumas coisas que em casa vocês podem chamar a atenção ou começar a observar nos seus familiares, o que a gente chama de acantose nigrans, né? Que é uma manchinha um pouquinho mais escurecida na região do pescoço, tá? Isso já é um sinal indireto de que o paciente tem hiperinsulinemia, que também é uma doença metabólica que sobrecarrega o coração. Muito bom, muitas perguntas chegando aqui, nós vamos tentar responder o máximo possível, tá bom? O En nos manda uma pergunta aqui elogiando a doutora também, Obrigada. as explicações. Ele fala o seguinte: qual a prioridade de se fazer a cintilografia? E a doutora pode explicar também o que é isso, por favor. A cintilografia do miocárdio é uma prova isquêmica que nós falamos em 2 blocos atrás, tá? Ela tem indicações precisas, especialmente para pacientes que já são classificados pelos últimos scores, né? Os critérios que ele é de alto risco para ter doença arterial coronariana. Existem alguns casos que também são selecionados, por exemplo, as pessoas que têm dificuldade física, que têm uma artrose ou que têm uma prótese, que por algum motivo não consegue andar por uma hérnia na coluna. Ela também tem indicação de fazer essa cintilografia com o estresse farmacológico, porque ela tem dificuldade para deambular, né, para andar. Então, é um exame de fundamental importância, porque ele adiciona o traçado, que é aquele rabisquinho que todo mundo vê no eletro, no momento do esforço, associado à imagem do fluxo que chega nas paredes do coração. Se alguma parede daquela vier uma imagem um pouquinho mais fraca, né, significa que ali tem um sofrimento no músculo, que tem uma coronária em cima daquele músculo, que o coração é do tamanho do nosso punho fechado, em cima dele tem 3 artérias principais e provavelmente aquela coronária tem um entupimento que deve ser corrigido o quanto antes. Muito bom, a gente tem mais uns minutinhos ainda. A Tamara também adorando o programa, elogiando a doutora, e ela falou que ouviu falando sobre o peixe. Ela gosta muito do peixe, mas ela gosta frito. Pode comer ou não pode? É melhor trocar o modo de preparo. O modo de preparo de qualquer alimentação tem que ser variável, né, para você consumir mais vezes. A tática de fritar o peixe ou usa aquelas panelas, né, que não vai adição de óleo, ou caso não tenha, pode colocar o peixe um pouquinho no trigo, que ele não vai absorver tanto a gordura, e usar o azeite na fritura desse peixe, tá? Não significa que, às vezes, tem pessoas que comem o peixe cozido, mas adiciona lá óleo de dendê, óleo de coco, e aí aquilo que é saudável perde a validade. Então, também tem que ter muito cuidado com esses adicionais na hora de fazer o seu preparo alimentar. Você falou do óleo de dendê, a Maria lá da Bahia, ela mandou uma mensagem para você: quando eu tomo café eu sinto palpitação. A gente já falou também sobre essa questão do café, infelizmente nós vamos precisar encerrar. Eu vou passar os contatos da doutora Alessandra, mas eu quero dar aqui só uma citação a algumas pessoas que mandaram: a Rosimeire, o Silvio, a Elaine, a Maria da Bahia, a Neuza, a Lilian Cabral, ela mandou aqui e ainda disse que, gostando do tema, achando muito importante, ela veio ainda falando uma coisinha pra mim aqui, ó. Ainda bem que eu não tomo líquido junto com a refeição. Fez certo, viu? Muito bom. A Vanusa, a Tânia, a Andréia, bom, muita gente participando. Que legal. Tome nota dos contatos da doutora Alessandra, assim você pode mandar a sua dúvida para ela, conhecer o trabalho também, tá bom? Lá pelo Instagram, vou passar primeiro o perfil, é o @dra.alessandragazola, tá aí na sua tela, tá bom? @dra.alessandragazola, 2 S no Alessandra, o Gazola com Z, tá bom? Pelo site g2health.com.br, g2health.com.br, tá na sua tela. Tome nota direitinho para você não errar. E também pelo telefone, código 11 97282 9922. 97282 9922. Doutora Alessandra, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço mais uma incrível, vez. apesar de eu levar uns puxões de orelha, que foi muito bom.
Quem tiver com obesidade, por favor, não perca tempo, procure tratamento. Nós temos o tratamento farmacológico, Sim. a mudança de estilo de vida, tem os tratamentos cirúrgicos que também nos auxiliam, que nós não conseguimos abordar, né, ainda nesse dia de hoje, mas podemos marcar uma próxima, quem sabe falaremos só sobre isso. E fique atento à sua saúde, por Muito favor. bom, super importante esse recado, tá bom? Um ótimo final de semana, aproveite, descanse junto com a família, curta bastante. Se Deus permitir, na semana que vem nós estamos de volta com mais consulta ao doutor. Um abraço carinhoso, respeitando o distanciamento social e até a próxima.